Ele falou as primeiras palavras por volta de 1 ano, por volta de 1 ano e meio, né, já estava combinando palavras, 2 anos formando frase, então isso está preservado. Vamos falar um pouquinho do o que modula esse espectro. É a questão da linguagem, como é que ele é descrito? No DSM-4 a gente tinha uma diferença clara, né, entre o autismo clássico e o Asperger. A principal diferença era no desenvolvimento da linguagem. O autista clássico tinha um atraso nesse desenvolvimento, ou às vezes chegavam até a ser não verbais, né, então você tinha... Você precisava ter esse marco do desenvolvimento muito bem especificado, que não tinha atingido na época certa, para ter um autismo clássico. E o Asperger, as características em termos de rigidez, estereotipia, deficiência na comunicação, na interação, na função da linguagem, ainda permanecem, mas sem esse atraso. Então, na hora que você pega a história clínica desse paciente, da história de desenvolvimento desse paciente, ele falou as primeiras palavras por volta de 1 ano, por volta de 1 ano e meio, né, já estava combinando palavras, 2 anos formando frase, então isso está preservado, né, no Asperger. E agora eles juntaram isso tudo dentro de uma estrutura só. Então, entendendo que seria um transtorno só, que as características seriam iguais, e a única diferença seria com atraso ou sem atraso. Uhum. Agora, o que é importante ressaltar é que atraso não quer dizer que não tenha prejuízo. Então, ele pode não ter atraso, então atingiu os marcos na época certa, mas ainda tem prejuízo, que a gente enxerga muito dentro da literalidade, dificuldade de entender ironias, figuras de linguagem, piadas, às vezes uma linguagem mais seca, mais direta, uma dificuldade de perceber as expressões faciais, às vezes uma dificuldade de executar essa linguagem não verbal. Então, as expressões, a forma como coloca a mão, muitas vezes são pessoas que vão falar de forma mais rígida, com pouca modulação do tom de voz. Uhum. Esse prejuízo ainda está presente. Seria, por exemplo, assim, né, essa parte da parte mais funcional, assim, né, da linguagem. Então, por exemplo, às vezes você tem, vão trazer para você assim, nossa, mas quando era criança parecia um mini adultinho, falava assim de forma muito formal e tal. Às vezes a pessoa vai perceber também, vai te trazer esse prejuízo na socialização, no sentido de todo mundo me acha grosseiro, todo mundo acha que eu tô sendo seco, que eu tô sendo grosso, mas na verdade eu só tô falando o que eu acho. Se a pessoa me pergunta, eu vou responder o que ela perguntou, né? Não entendo por que eu preciso fazer uma firula se a pessoa está me perguntando isso. Se ela perguntou, ela quer ouvir a resposta. Por que eu vou esconder? Né? Então, existe essa coisa que a Ana falou, dessa literalidade, dessa objetividade, que às vezes pode parecer uma falta de... Me lembra, desculpa te interromper, um amigo meu que estava em Portugal e telefonou para uma pizzaria e perguntou, vocês têm pizza? Aí o cara lá, sim, pronto. Ele, não sei se não entendeu, cara, mas deu essa resposta, não falou quem entregar a pizza, não perguntou qual o endereço, não disse quais eram os sabores da pizza, não, só disse, sim, temos.